meus queridos alunos! Hoje nós vamos falar de produto cartesiano. O que é produto cartesiano? É um conjunto formado por pares ordenados, onde o primeiro número pertence a x e o segundo pertence a y. Né? Então, vamos lembrar primeiro o que é par ordenado. Par ordenado é um ponto no plano cartesiano. Lembram? Ó, plano cartesiano, eixo x, eixo y. Então, vamos dar um exemplo assim, ponto 3, 2, por exemplo. Onde é que fica, o que é o ponto 3, 2? É o ponto onde a abscissa vale 3 e a ordenada vale 2. Então, aqui nós temos o ponto 3, 3, 2. Muito bem. Vejam que ponto é sempre um par. Sempre vão ser dois números. Um que vai representar a abscissa do ponto e o outro que vai representar a ordenada do ponto. Então, quando nós formos formar o conjunto dos pares ordenados, o nome já diz, vamos fazer um conjunto de pares. Então, vamos ver o exemplo. Dados os conjuntos A com os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B com os elementos 5 e 6. Podemos obter os pares ordenados x, y, sempre respeitando essa ordem x, y, né? Onde o x pertence ao primeiro conjunto, que aqui nós estamos nos referindo ao A, e o y pertence ao segundo conjunto, que aqui no nosso exemplo é o B. Então aqui nós temos a representação no diagrama de Venn. Vamos ver como é que vai ser então A cartesiano B. Lembrem que quando a gente for representar conjunto, sempre eu abro uma chave. A chave é o símbolo de conjunto. Vou representar um conjunto. Abro a chave. Agora vem os elementos desse conjunto. Bom, então como faz o produto cartesiano? Vamos ligar cada elemento aqui no diagrama de Venn do conjunto A com os elementos do conjunto B. Então, se eu ligar primeiro o elemento 1 com o 5, eu vou estar formando um par, onde o x vale 1 e o y vale 5. Então, esse é o nosso primeiro par, 1 e 5. Sempre par, representado com parênteses e separados os elementos desse parzinho com uma vírgula. Vírgula para colocar agora o próximo elemento. Quem é o próximo elemento? O 1 relacionado com o 6. 1 com 6. Então, aqui nós temos o outro par, 1, 6. Próximo par, vamos pegar o 2 agora. 2 com 5. 2 com 6. 3 agora com 5. Agora 3 com 6. Nosso espaço ficou pequeno. Muito bem. Fiz todos os pares. Vou terminar o meu conjunto encerrando aqui com uma chave. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. São, então, 6 pares ordenados, onde os primeiros elementos deste par os números que estão no conjunto A, que são os x, né? E os segundos elementos pertencem ao conjunto B. Então, nós temos 3 elementos em A, 2 elementos em B. Se nós multiplicarmos o número de elementos de A, que são 3, pelo número de elementos de B, que são 2, nós vamos ter 6 elementos. Podem conferir que aqui deu 6 pares. Então, é bem tranquilo. Uma outra forma de representar é em forma de conjunto, né? Eu dizendo, então, que todo par xy, tal que x pertence a A e y pertence a B, porque eu estou falando de A cartesiano B. Então, os x pertencem ao primeiro conjunto aqui. E os y pertencem ao segundo conjunto. Agora nós vamos ver se fosse o contrário, então. Se eu fosse fazer B cartesiano A. Então, primeiro que a representação no diagrama de Venn, eu escrevo o B, porque eu vou representar B cartesiano A. Então, eu tenho que respeitar esta ordem aqui, tá? Na representação. Então, coloco o primeiro conjunto B,
depois o conjunto A no diagrama de Venn, e agora então eu vou fazer a relação dos elementos de B com os elementos do conjunto A. Então vou fazer 5 com 1, eu tenho um outro elemento, ó, 5, 1. Próximo, 5 com 2. Próximo, 6 com, oh, desculpa, 5 com 3. 6 com 1. 6 com 2. E vou terminar aqui embaixo, 6 com 3. Fecha então a chave e está representado os elementos de B cartesiano A. Agora vamos ver. B cartesiano A eu também posso representar assim. X é o todo par ordenado XY. Como agora eu mudei a ordem, vou fazer B cartesiano A, os elementos do par ordenado, os X, vão ser do conjunto B. Então eu vou dizer que X pertence a B. E os elementos agora de A vão ser os Y. Y pertence a A. Também é uma outra forma de representar o produto cartesiano. Bom, o que é importante a gente saber? Será que B cartesiano A e A cartesiano B são os mesmos conjuntos? Dá no mesmo, é a mesma coisa? B cartesiano A. Os pares ordenados são iguais a A cartesiano B? Olhem bem. O primeiro elemento aqui é 1, 5. E aqui o primeiro elemento é 5, 1. Se eu fosse colocar isso num plano cartesiano, o ponto 1, 5 e o ponto 5, 1, será que ficam no mesmo lugar esses dois pontos? Não, né, pessoal? Não fica no mesmo lugar. Então, B cartesiano A e A cartesiano B não são o mesmo conjunto. Não são os mesmos conjuntos, tá? Então era isso, tá? Se gostaram, dão um likezinho aí se vocês conseguirem entender. Um beijo para vocês e até a próxima.